Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula de Matemática e Raciocínio Lógico, aqui com o professor Gutierrez para o resumo do concurseiro. Então, não perde tempo, pega lá seu papel e sua caneta, porque hoje o tema é frações, suas operações, conceitos e aplicações nos concursos. Vamos embora? Então vamos lá, pessoal. Nessa aula nós vamos falar aí sobre os conceitos e as aplicações das frações, né? E para você que nunca é familiarizado muito com as frações, é aquele número, né, uma forma numérica, onde nós temos lá uma barrinha, e essa barrinha ela tem um número em cima e um número embaixo, né? Por exemplo, 2/5. Isso quer dizer o quê? O que isso significa? Bom, o número de cima ele tem um nome, tá? O nome é um numerador. Porém, a gente pode também chamar só o número de cima. O número de baixo também tem um nominho, é o denominador. E cada um tem uma função diferente, né? Eles querem dizer um número, ele é uma expressão de um número racional, porém, cada um deles vai formar uma parte. Bom, quanto ao denominador, ele tem a função, né, de demonstrar em quantas partes o todo foi dividido, né? A gente pode chamar ele também de o total de partes. Esse total, ele não necessariamente é o valor total da questão, mas é ali onde você vai pegar aquele total e dividir ele em pedaços. Então, 2/5 é como se eu tivesse, sei lá, um chocolate, né? Vamos fazer aqui a ideia básica com um retângulo, onde você tem um chocolate ali, se você dividir ele em 5 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5. E se você escolher duas delas, você tem a fração 2/5 ou 2/5. Por quê? Porque eu peguei o meu todo, dividi em partes iguais, das quais eu selecionei apenas duas. Então a parte de cima, né, o numerador, ele é responsável por seleção, né? Ele é a parte selecionada da minha fração. Vou colocar aqui, ó, selecionada. Então, a parte selecionada é essa parte de cima. E por causa disso, nós temos algumas operações quando essa fração ela está aplicada a uma quantidade, tá? Sobre as razões, que é uma forma também de aplicação da fração, você vai ver em uma aula separada, tá? Mas nessa aula você vai ver aqui sobre os conceitos da fração em si. Então, o número de cima, novamente, chamado de numerador, ele diz o número de partes que você selecionou, comeu, consumiu, vendeu, entre outros conceitos, né? E a parte de baixo é a parte onde nós temos a quantidade total sendo dividida, né? A gente pode também apelidar isso aqui como se fossem os nossos pedaços, tá? Vou colocar aqui, ó, pedaços. Então, ó, o denominador, que é o de baixo, eles são os nossos pedaços em partes iguais, tudo bem? Bom, e quando isso fala em questão de cálculo, o que isso vai mudar, né? O de baixo eu sempre costumo utilizar essa associação com a primeira letra, né? O denominador é o de baixo e ele tem a função, ó, de dividir igualmente aquele todo. E o de cima ele tende a multiplicar. Então, enquanto o de baixo divide, o de cima multiplica. Não necessariamente nessa ordem. Em alguns casos, né, por exemplo, as porcentagens a gente deixa para dividir depois, mas não pode trocar os papéis, tá? O cara que vai fazer a divisão é o de baixo e aquele que vai fazer a multiplicação é o de cima. Tudo bem? Então vamos aqui a alguns exemplos disso, né? A gente pode chamar isso de uma fração de uma quantidade. Vou descer um pouquinho aqui, ó. Nosso primeiro conceito, número 1 aqui, ó, é quando você tem uma fração de uma quantidade. Tá aqui, ó, fração. Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que um estacionamento, né, vou colocar aqui exemplo 1, comumente, né, nos estacionamentos, uma parte das vagas é destinada aos casos especiais, né, pessoas com deficiência, idosos e também gestantes. Então, por exemplo, se em um estacionamento o total de vagas seja de 200 vagas e que dessas vagas, desses 200, 2/5 delas, vamos utilizar aqui a fração que eu já acabei de mostrar ali em cima, 2/5 são destinadas justamente aos casos especiais, né? Vamos colocar aqui como vagas especiais. Como então eu vou saber quanto equivale esses 2/5? E também pode ser perguntado outras coisas, né? Por exemplo, quantas sobram, né? Depois que a gente tira os 2/5, quantas sobram, né? Então a primeira coisa é calcular esses 2/5, né? Então, ó, lembre-se, o de baixo ele faz o quê? Divide. E o de cima ele multiplica.
E aí a escolha é ao seu critério, tá? Nesse caso eu vou dividir logo, tá? 200 dividido para 5 vai dar 40. Então o que devemos fazer, né? Já devemos pegar aqui o nosso total, que já está informado aqui nesse exemplo, dividir por 5 e multiplicar por 2. Se você quiser multiplicar por 2 e depois dividir por 5, também está tudo bem. Mas o macete que eu queria te mostrar é o seguinte, toda divisão por 5, ó, no caso aqui, ó, vou dividir 200 por 5. Uma divisão por 5 eu posso duplicar o número, ó, multiplicar por 2 ele, dá 400, que é bem mais fácil. E aí eu puxo uma casa decimal para a esquerda, ó, vai dar 40, certo? A divisão. Por que isso acontece? Porque quando eu multiplico aqui por 2, eu também multiplico aqui por 2. Então no final eu estou dividindo 400 por 10, que vai dar 40. E isso funciona para todo número inteiro, tá bem? E também racionais, né? Números decimais também vai funcionar. Então primeiro, ó, dividir para ficar mais fácil, ó. 200 dividido para 5 dá 40, e depois eu vou pegar esses 40 e multiplicar eles por 2. Então, 80 vagas são as 80 especiais, né? Vagas especiais. Se a questão te perguntar, né? Eu vou colocar aqui ó, como um asterisco. Se a questão te perguntar quantas sobraram, baixa só ou o restante, né? Se assim, o restante foi direcionado a isso, isso, aquilo. É só subtrair, né? É só pegar os 200 e subtrair de 80. Certo? Então vai dar aqui, ó, 120 vagas restantes, tá? E uma outra pergunta que também pode ser feita quando se fala de frações em uma quantidade é a fração que isso representa, né? Ó, nós calculamos aqui, ó, os 2/5, né, das vagas especiais. Calculamos as vagas restantes, vou colocar aqui ó, de amarelo. E se perguntar qual é a fração que representa essas vagas restantes, porque as vagas especiais são os 2/5. E as vagas restantes, ó, se 2/5 foram utilizados, faltam quanto? Ó, se 2 de 5, lembra lá do chocolate, ó, 2 de 5 foi usado, então 3 de 5 não foi usado, tá? Então, 3 de 5 é a nossa fração complementar. É aquela que falta para completar o tudo, né? Provavelmente você já deve ter visto em alguma rede social. Quando alguém posta mais de uma foto, aparece uma fração, né? Por exemplo, se a pessoa postou 10 fotos de uma vez só, ele vai estar lá, ó, alguma coisa, barrinha e o 10. E aí fica lá 1/10, 2/10, 3/10, porque vai completando até ter 10 de 10, que é o total, que é 100%. Já já a gente vai ver essa aplicação com a porcentagem, tá bom? Então, o primeiro passo é como é que eu calculo uma fração de uma porcentagem. O de baixo divide e o de cima multiplica. A ordem você escolhe. Mais um exemplo só para saideira sobre esse tópico, tá? Vou colocar aqui, ó, exemplo 2. Um exemplo disso, vamos colocar aqui. Digamos que de um livro que o total foi informado, o total de páginas de um livro seja de 120 páginas. E 3/8 foram lidos. Tá? Vamos chamar que os 3/8 foram lidos. Digamos que a pergunta é quantos não foram lidos. Quantos são os não lidos? Bom, se perguntar só a fração, né? Já que 3/8 foi lido, o que falta para ler é 5/8. Então eu tenho uma escolha a fazer. Ou eu utilizo essa 3/8 para saber os lidos, né? Faço a continha, né? O de cima multiplica, o de baixo divide. Ou então eu uso os 5/8 da mesma forma, o de cima multiplica e o de baixo divide, para poder saber os não lidos. Então eu posso ir por esses dois caminhos. Sabendo os lidos, faço uma subtração. E se eu quiser saber diretamente os não lidos, eu uso a fração complementar 5/8, tá? Eu vou pelo caminho mais longo, tá? A gente vai utilizar aí o 3/8, ó. Primeiro passo, né? Eu vou fazer aí, ó, 120 e fazer essas operações. Para ser um pouquinho diferente, vamos começar multiplicando, né? Embora dividir é bastante fácil nesse quesito. Então, ó, 3 vezes 120. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 2 vai dar 6 e 3 vezes 1 é 3, então ó, 360. Eu vou pegar o 360 e dividir isso por 8. Ó, 360 dividido por 8. Você pode fazer a divisão, né? Ó, 36 dividido por 8 vai dar 4, sobra e tal. Mas eu vou também te dar uma dica sobre a divisão por 8, né? Ó, se eu quiser dividir uma coisa por 2, eu faço a metade. Para dividir uma coisa por 4, é metade da metade, ó, metade e metade duas vezes.
E dividido por 8, né? Um oitavo, ou assim subsequentemente. Você, além de dividir na metade, você faz mais uma vez na metade. É o que eu vou fazer aqui, ó. 360 na metade é 180. 180 na metade é 90. E 90 na metade vai dar 45. Então foram 45 páginas lidas, tá? Então 45 lidas. Passar aqui um marca-texto. 45 delas já foram lidas. E as não lidas, basta eu subtrair, né? Eu pegar as 120 e subtrair 45, né? Se fosse só subtrair 40, nós teríamos aí 80, mas como é 45, vão sobrar 75 páginas. Da mesma forma, se eu fizesse com 5 oitavos, tá? Eu vou colocar aqui usando a caneta laranja, ó. Se eu pegar aqui, ó, 120, eu vou dividir logo por 8, tá? Dessa vez eu vou fazer a divisão. Dividido por 8, ó, lembra? Metade, metade, metade. Ó, metade é 60, metade é 30, metade é 15. 15. E depois eu vou fazer aí, ó, o 15 vezes o de cima. 15 vezes 5. Vai dar 75 da mesma forma. Tá vendo? Então, seja pela fração complementar ou utilizando a fração que eu já propus aqui no exemplo, depois subtraindo, a gente encontra a mesma resposta. Tudo bem? Uma outra aplicação para as frações é quando elas são lidadas com as porcentagens, né? Eu vou colocar aqui, ó, número 2 é ligado à porcentagem. Embora uma aula de porcentagem seria o mais ideal agora, mas eu vou te mostrar isso daí, ó, frações e as porcentagens. E vou colocar só o símbolo de porcento. Por quê? Porque a porcentagem ela é uma fração sobre 100. Basta eu ter aquela porcentagem, né? Por exemplo, 5%. Isso significa que eu tenho uma fração 5 sobre 100. Deixa eu voltar aqui, que ele reconheceu como uma bolinha. 5 sobre 100. E aí eu faço o mesmo esquema. O de cima multiplica e o de baixo divide. Normalmente. Então essa é a diferença. É apenas que as frações que são porcentagens, né? Elas são centesimais, elas têm por obrigação ter o denominador 100. Somente isso. Então, se eu quero saber, ó, 5% de 70, eu vou fazer isso daí, ó, 5 vezes 70, né? Ó, dá 350. E vou dividir esses 350 por 100. E aí, né, quando é uma divisão por 100, a gente utiliza lá o esqueminha da vírgula, né? Uma divisão, ela sempre pega a vírgula e vai para a esquerda. E como é de 100, só duas casas para a esquerda. Então, eu vou pegar a vírgula que imaginariamente está aqui no final e vou voltar duas casas, ela vai parar ali entre o 3 e o 5. Então, minha resposta é 3,5. 5% de 70 é 3,5. Tudo bem? E agora vamos às operações com fração, né? Como é que a gente faz as operações mais básicas com fração, né? Eu vou colocar aqui, ó, número 3, operações. Deixa eu só ajeitar aqui. Isso. As operações com fração. Operações. Bom, nós já estamos fazendo as multiplicações, né? Quando eu quero multiplicar uma fração por outra, uma fração por um número, o de cima vai com o de cima e o de baixo vai com o de baixo. Então, por exemplo, eu quero saber quanto é 3 vezes 2 quintos. O 3 é como se ele tivesse um número 1 embaixo. Então, é só multiplicar o de cima pelo de cima, né? Ó, 3 vezes 2 dá 6 e 1 vezes 5 dá 5, tá? Em alguns casos, quando a gente multiplicar, vai precisar simplificar a fração, né? Tipo assim, ó. Eu quero saber quanto é 7 vezes a fração 4 décimos. Olha só. 7 vezes 4 vai dar 28. Como aqui embaixo não tem nada, é 1. 1 vezes 10 é o próprio 10. Eu posso transformar isso aqui em número decimal, né? Lembra? Ó, divisão por 10, 100, 1000. Você vai voltando com a vírgula para trás de acordo com a quantidade de zeros. Então, isso daqui pode ser simplificado como 2,8, né? Isso aqui ó, é 2,8. Eu só voltei uma casinha, ficou ali no meio. Mas se for ainda em fração, como é que a gente pode transformar isso em uma fração um pouquinho mais simples? Dividindo, né? Dividindo em cima e embaixo pelo mesmo valor. Por exemplo, aqui eu posso dividir por 2. Ó. Eu não poderia utilizar, por exemplo, 5
porque 28 vai acabar sobrando, né? E não é essa a intenção, é deixar números inteirinhos aqui em cima e embaixo. 28 dividido para 2 dá 14 e 10 dividido para 2 dá 5. Né? 14 quintos é a nossa fração chamada de fração irredutível. Tudo bem? É aquela que a gente vai dividindo e não pode dividir mais. Chega um momento que aquela é a fração mais simples que a gente pode encontrar. Então, multiplicação de fração é isso. Você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. E se não tiver nada embaixo, o que é? Você coloca 1, tudo bem? E se for uma divisão? Eu vou fazer assim, eu tenho 3, eu quero agora dividir pela fração 2 quintos. Isso pode acontecer, o que é? Pode. Por exemplo, um certo galão de água só tem 2 quintos da sua capacidade. Digamos que vai ser dividido igualmente em 3 recipientes. Então, eu estou dividindo 2 quintos por 3. Né? Então, vou só trocar aqui a ordem, mas pode também ser 3 dividido para 2 quintos. Só vão dar resultados diferentes. Então, vamos dizer que tem 2 quintos da capacidade de um galão de água e você quer dividir isso em 3. Lembra, quando não tem nada embaixo, é 1. Eu posso dividir aí o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo? Não, tá? Nesse caso, o mais recomendado é você manter a primeira fração, 2 quintos, e você inverter a segunda, né? A segunda vai ficar 1 terço. E ao invés de um sinal de divisão, você vai usar o sinal de multiplicação, tá? Troca aí, já que você inverteu a fração, inverte também o sinal. E aí agora é só fazer o que a gente já sabe, né? 2 vezes 1 é 2 e 3 vezes 5 vai dar 15. Uma fração irredutível, já que o 2 é um número primo, tudo bem? Então já pode parar aqui mesmo. Uma outra maneira é o famoso zigue-zague, né? Um outro macete, caso você não lembre dessa forma aí, de manter a primeira vezes o inverso da segunda. É o seguinte, eu multiplicar 2 vezes 1 e colocar em cima, por isso que aqui deu 2, e depois multiplicar 5 vezes 3 e colocar embaixo, por isso que deu 15 ali embaixo, tá certo? Então você pode utilizar também essa ideia do zigue-zague. Vou colocar mais um exemplo aqui para você ver. Vamos lá. Vou colocar aqui, a fração 3 oitavos e eu vou dividir essa fração por 4, tá? Como é que isso acontece? Utilizando a ideia do zigue-zague, né? Aqui embaixo é 1. Eu vou multiplicar 3 vezes 1 assim cruzado, igual a regra de 3, só que a resposta vai ficar em cima, tá? Então, 3 vezes 1 dá 3. Coloca a barrinha da fração. E agora vamos multiplicar, na verdade, né? 8 vezes 4 e colocar aqui na parte de baixo. 8 vezes 4 dá 32. O 3 e o 32 não tem como simplificar, né? Não tem como eu dividir aí por 3 o 32, então vai ficar por isso mesmo, tá certo? Mas em alguns casos, se a fração ficar muito grande, a gente pode simplificar sim, tá bom? Então nós vimos aqui a multiplicação, nessa primeira linha, vou colocar aqui multiplicação. Então nós vimos aí a multiplicação aí nessa parte de cima e na parte de baixo a divisão com frações, né? A divisão ela pode ser, repete a primeira vezes o inverso da segunda ou multiplica assim cruzado, em zigue-zague. O que desce fica em cima e o que sobe fica embaixo, tudo bem? E quando é adição e subtração? Por que eu deixei isso para depois? Porque elas são as que envolvem um pouquinho mais de conhecimento, né? Multiplicação e divisão é só você lembrar dessa regrinha que você consegue. Por quê? A gente só consegue adicionar e subtrair, vou colocar até aqui os dois juntos, adição e subtração de frações. A gente só vai conseguir adicionar e subtrair quando os denominadores forem iguais, ou seja, apenas quando o denominador, estou somando aqui, ou então subtraindo frações, a gente só pode realizar quando o denominador, vou chamar aqui de A, quando os denominadores forem exatamente iguais. Se eles forem diferentes, a gente tem que envolver aí a ideia de múltiplo até que eles fiquem iguais. E aí eu vou te dizer como é que a gente faz isso. Por quê? Porque quando você tem frações assim, 3 quintos mais 1 quinto. 3 quintos mais 1 quinto.
É só somar, né? Se eu tenho 3 quintos com mais um quinto, vai ficar 4 quintos. Tudo bem, né? Mesma coisa se fosse subtrair, ó. Se fosse essas mesmas frações aí, 3 quintos menos um quinto. Era só subtrair. 3 menos um vai dar 2. Então, continua aí com o mesmo denominador, que é o 5. Tá certo? Agora, quando os denominadores são diferentes, a gente pode fazer um esqueminha aqui para que eles fiquem iguais, né? Ó, exemplo. Eu vou aumentar aqui, ó, somar, ó, 3 quintos com mais 1 oitavo. Como é que a gente faz essa conta? Bom, eu chamo isso aí normalmente de método da borboleta, né? Porque quando a gente vai desenhando, vai parecendo uma borboleta. É o seguinte, a gente faz duas novas frações, ó, somando. E você faz o seguinte, primeiro, multiplica aqui os denominadores que são esquisitos, são estranhos, né? Ó, 5 vezes 8, 40. Então, todo mundo vai ter 40. E depois a gente multiplica cruzado, igual lá o zigue-zague, né? Ó, vou fazer aqui a asinha da borboleta. Ó, 3 vezes 8 vai dar igual a 24. E aí vai ficar 24 aqui em cima, na primeira fração. Agora a outra, né? A outrazinha. A gente faz 1 vezes 5 e aí vai completar aqui 5 também. Isso serve até para comparar frações, né? Você tem frações de denominadores diferentes. Como é que você sabe qual é maior e qual é menor? É fazendo isso daí. E ao invés de somar, você só compara, né? O da esquerda é maior. E agora eu posso somar. Ó. Tem denominadores iguais. Mantém o denominador 40. 24 com mais 5 dá 29. No caso, 29 dá um número primo, né? Então não tem como a gente simplificar. Mas vamos supor que vou apagar aquele 1 ali, ó. Vou apagar esse 1 aqui e, consequentemente, esse 5. E vou colocar um 2, tá? E aí vai ficar 2 vezes 5, 10. Quando a gente somar agora, 24 com mais 10 dá 34. Aí dá para simplificar, tá? Então, ó, 34 sobre 40, eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por 2. E aí eu vou ter a fração, uma nova fração mais reduzida, né? A metade de 40 é 20. E a metade de 34 vai dar 17. Aí já diminui mais um pouquinho. Essa aqui pode aparecer nas alternativas. E você, antes de se desesperar, lembre-se de simplificar a fração. Tá certo? Então, você quer somar, quer subtrair frações que têm denominadores diferentes, você tem como igualar esses denominadores usando esse métodozinho aí da nossa borboletinha, né? Eu vou terminar de desenhar aqui a borboleta. Né? Os alunos que são mais de fundamental e médio amam esses negócios, mas isso pode te ajudar para você não ter que gastar tempo com MMC e com coisas afins. Tem duas frações só? Então faz esse esquema aí. Se tiver 3 ou mais, você pode ainda recorrer para o MMC. Porém, você pode ir de duas em duas e somando. Pode ser que seja até mais rápido para você, tá bem? Então vamos aos exercícios agora, para que a gente possa entender como funciona todo esse esquema aí nos concursos, tá bem? Então vamos aos exercícios, né? A primeira questão, ela é da banca IDECAM, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, tá? E ela diz o seguinte: um filme foi exibido na televisão em 3 partes da seguinte maneira. A primeira parte durou 24 minutos, então tá tudo ok aqui, é 24 minutos. A segunda parte durou 12 minutos a mais. Então, ó, a segunda parte, a primeira parte durou 24. A segunda parte, ela durou 12 minutos a mais. Então, 24 com mais 12 vai dar 36, tá? Vou tirar aqui o desenho automático para que a gente não se perca tanto. Voltando então aqui para a questão, a terceira parte durou 6 minutos a menos que a segunda parte. Não, se a segunda parte durou 36, a terceira vai ser 36 menos 6, né? Então, vai dar 30, tá? Então, 30 minutos aqui, ó. Todo mundo ficou em minutos. 36, 24 e 30 minutos, tudo bem? Assim, a fração do filme que corresponde à parte final, ele quer saber a fração que corresponde a esses 30 minutos daqui, né? Ó. Então, 30 vai ficar em cima e embaixo a gente vai colocar o total, né? Porque quando ele fala assim, a fração do filme todo, então ela é a parte final, em cima, em relação ao total do filme completo. Nós precisamos saber quanto vai dar esse filme completo. É só somar todo mundo aqui, né? Então, lembre-se dessa parte aí. Para formar a fração
do filme todo, então é uma parte do filme completo. Qual é a parte que ele quer? A parte final. Então, a parte final do filme completo é 30 sobre o total que eu vou somar agora, né? Ó, 6 mais 4 vai dar 10, vai subir 1. 3 com mais 3, 6, com mais 3 dá 9. Então, 90 minutos tem o filme todo. Por isso fica 30 sobre 90. Para simplificar essa fração, ó, veja que ali não tem nenhuma alternativa para isso, né? A primeira dica que eu vou te dar é cortar os zeros. Se tem zero em cima e embaixo na fração, você pode cortar. Lembrando que você só pode cortar até um limite da mesma quantidade, tá? Se ali fosse 30 sobre 9, eu não ia poder cortar nada. Teria que ter um zero embaixo. Então, 3 nonos. Tem como eu simplificar mais? Tem. Se eu dividir ambos por 3. Lembre-se que tem que ser o mesmo número, tanto em cima quanto embaixo. Então, 3 dividido para 3 vai dar 1. E 9 dividido para 3 dá 3, chegando na nossa resposta, né? 1/3 é o gabarito. Letra A. Vamos para a questão número 2. É da Itami de 2024, né? Uma questãozinha desse ano. Vou dar uma afastadinha aqui para a gente poder ter espaço. Se Maria comeu 1/3 de uma barra de chocolate, ó, Maria foi 1/3. E João comeu 1/2 dessa mesma barra, né? Ó, da barra toda. Qual é a fração que representa a porção que resta? Ele quer saber o que sobrou da barra de chocolate. Então eu vou ter que somar essas duas e ver quanto resta, né? Qual é a fração que sobra. Ou o complementar, né? Você pode chamar assim também, ó. Quando fala sobre o resto, a gente quer saber a fração complementar. Que é aquilo que falta para ela completar tudo, né? Lembra da 10/10, né? 10/10, é porque completa, tudo bem? Então, primeiro nós vamos ter que somar em 1/3 com mais 1/2. Para somar, eu vou usar a ideia da borboleta, tá? Multiplicando aqui os dois denominadores, você vai ter aqui, ó, duas frações novas com o denominador 6, né? Ó, 3 vezes 2, que dá 6. E agora eu vou multiplicar cruzado, ó. 1 vezes 2 vai dar 2. E 1 vezes 3, que vai dar 3. Tá aí, ó. Frações agora que são equivalentes e que podem ser somadas porque o denominador é igual. 2/6 com 3/6 vai dar 5/6. E isso foi tudo que foi consumido, né? Tanto Maria quanto João juntos. Então, para eu saber o que resta, né? Qual é a fração complementar a 5/6? Tá ali, ó, na letra D, é 1/6. Veja que tinha alternativa com 5/6, então toma cuidado. Quando ele pergunta o que resta, é a fração complementar. Quanto falta para completar a barra de chocolate toda? Tudo bem? 5/6 já foram, falta 1/6. Questão número 3. Mais uma vez vou dar um espacinho aqui, ó, para a gente poder ter um pouquinho mais de liberdade. Em uma competição dividida em 2 trechos, nós temos 2 trechos aí da competição, um atleta percorreu um total de 230. Cuidado, tá? Quando ele fala que ele percorreu um total de 230, é que 230 significa aquilo que foi percorrido, né? Então, ele percorreu 230 km. Não quer dizer que foi a pista toda é 230 km. Ele percorreu 230. Sabe-se que um dos trechos dessa competição corresponde à quarta parte do percurso total. Dessa maneira, podemos afirmar que o trecho de menor extensão mede. Então, observa só. Um dos trechos da competição é a quarta parte do total. Ele percorreu 230 km. Então, vamos desenhar aqui para a gente poder compreender melhor, tá? Eu vou ativar aqui novamente, vou fazer aqui um retângulo para que você possa entender essa história, tá? Vamos dizer que isso daqui, tudo isso aqui, é a pista. Vou puxar até aqui, pronto. Veja que ela já está até dividida aí em 4 partes, né? Ó, aqui, aqui e aqui. A pista, né? Toda essa competição, ela é dividida em 2 partes, ó, que está escrito aqui, ó, 2 partes. A primeira parte é só 1/4. É só essa primeira aqui, ó. E a outra parte é o que sobrou, ou seja, ó, 1/4 é a primeira parte, o que sobrou é
3 quartos. Voltando aqui ao início da questão. Então, um atleta percorreu um total de 230 km, tá? Tem como ser aí, ó, esses 230 ser a primeira parte e tem como esses 230 ser a segunda parte. Se o atleta percorrer 230 e esses 230 for aqui, ó, for só a quarta parte, né, só for um quarto, se eu multiplicar esses 230 por 4, eu vou ter a pista completa. E ele pergunta justamente qual é o trecho menor, ou seja, o trecho de um quarto. Então não tem como ser 230 a parte inicial. O que é que a gente vai saber? É que esses 230, ou ele corresponde à pista toda, ou ele corresponde a essa segunda parte aí, os 3 quartos, ó. 3 quartos significa 230. Então como é que eu sei quanto é um quarto disso? É só pegar aí, ó, 230, já que ele é 3 partes de 4, se eu dividir isso aí por 3, a gente vai saber quanto é uma parte de 4, que é o que a gente quer saber, né? Ó, dividindo aí 23 por 3, vai dar 7. 7 vezes 3 vai dar 21. Sobrando 2, desce o 0. 20 dividido para 3 é 6. Ó, 6 vezes 3 é 18. E vão sobrar 2. Vai continuar sobrando, ó, e vai ficar 76,6666666. Veja que também não tem nenhuma das alternativas. Então, veja, uma questão bastante chatinha, porque ela não deixa muito claro o que aquele total 230 representa. Se representa os 3 quartos, se representa 1 quarto. Então, a gente realmente precisa fazer essas tentativas. E isso é normal. Então, o que é que a gente precisa realizar? Dizer que 230 é o percurso inteiro, tá? Então, 230 é o todo. Então, basta eu dividir 230 por 4 para saber qual é a quarta parte, que é a parte menor desse trajeto, né? Vamos dividir, ó. 23 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4 dá 20 e sobra 3. Vai descer o 0. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4 é 28, sobra 2. Vou acrescentar aqui uma vírgula e um 0 para poder continuar dividindo. E aí vai dar 5 de maneira exata, né? 5 vezes 4 dá 20. Não sobram nada. Então, 57,5 é a quarta parte desse trajeto. Por isso, é a alternativa da letra A. Vamos para o número 4. Vou também dar mais um espaço aqui para a gente poder ter mais liberdade. Uma pesquisa em uma universidade verificou que cada estudante utiliza apenas de um meio de transporte para se deslocar até lá. A pesquisa também mostrou que 3 quartos dos seus estudantes vão de ônibus. 1/10 vai de carro. E 1/8 vai de bicicleta. E os outros 200 estudantes restantes vão a pé. O número de estudantes, então, entrevistados no total, né, é igual a... Bom, num caso desse, a gente pode sim somar aí, ó, essas frações para saber o quanto esses 200 representam, tá? Então, nós temos ali, ó, 3 quartos. Você tem ali 1/10. Você também tem 1/8. E os 200 estudantes, tá? Mais os 200 estudantes. Mas lembre, isso aí é 3 quartos de um certo valor, 1/10 de um certo valor e 1/8 de um certo valor. Então, não posso colocar os 200 aqui agora. Eu tenho que somar essas 3 frações. Uma outra maneira também seria chamar essas frações aí de porcentagens, tá? Se você já tem uma boa noção de porcentagem, você vai entender que 3 quartos, né? Quando eu tenho um 100% dividido em 4 partes, você vai ter 25%, né? Então, 3 quartos vai ser 25, mais 25, mais 25. É 75% isso aqui, tá? 1/10 é como se fosse 10%, né? Quanto é 1/10 de 100? É 10%. E 1/8 de 100, né? Quando você tem 1/8 de 100, lembra? De baixo divide, o de cima multiplica. 1/8 de 100 é o 100 dividido em 8 partes. Ó, eu vou dividir na metade, 50, na metade de novo, 25 e na metade de novo, 12,5. Então, que vai de transportes a não ser a pé, tenho todas essas porcentagens aqui.
o que sobrar é justamente os 200 estudantes. E aí a gente pode fazer uma regra de 3. Eu vou fazer por esse caminho e depois a gente vai fazer pelas frações, para ver se você consegue entender bem. Então, 75 com mais 10 dá 85. 85 com mais 10 está aqui, dá 95. Com esses 2,5 que sobrou, fica 97,5, né? 97,5% é a soma de tudo aí. Então, aqueles 200 estudantes que vão a pé, certo? Esses 200, tá aqui, ó, 200 estudantes, representam o que falta aí para 100%, né? 2,5%. Tá certo? 2,5%. E aqui são os estudantes. Eu quero saber quanto é 100% dos estudantes. Então, eu coloco 100% ali e um x desse lado. Então, com uma regrinha de 3, a gente consegue descobrir aí quanto é. Mas, para isso, eu precisei saber quanto esses 200 estudantes representavam em porcentagem, ó, somando as outras frações e vendo quanto falta para 100%. Deu 2,5. Então, 200 representa 2,5 e x representa 100%, que é o que eu quero saber, né? Multiplicando agora, com uma regra de 3, vai ficar 2,5x igual a 200 vezes 100, ó. É só repetir o 2 e os 4 zeros, ó. 1, 2, 3, 4. E agora passo o 2,5 dividindo, né? Ó, 20.000 dividido por 2,5. Tá. Para ficar melhor de se dividir, né? Para poder dividir esses números que estão aí na forma decimal, eu tenho que igualar as casas decimais, assim, ó. 0, todo mundo tem uma casa. E aí eu cancelo essas casas agora. Cancela a vírgula. Então eu vou ter aí 200.000 dividido para 25. Vamos fazer essa continha, ó. 200.000 sem preguiça. Dividido para 25. Eu sei que 20 não é suficiente para dividir. Então vou ter que dividir 200. 200 dividido para 5 vai dar 8, tá? Ó, só 8 vezes 25 que chega aí em 200. Não vai sobrar nada. E aí, ó, esses 3 zerinhos aqui que eu iria descer vão para a minha resposta, 8.000. Então, meu x aí, que é a quantidade de 100% dos estudantes, e é o que é perguntado, né, que o número de estudantes entrevistados será de 8.000 estudantes. Por isso, gabarito a letra D. Questãozinha aí que envolveu porcentagem e também fração, e ainda um pouquinho de regra de 3, né? Ó, como é que eu transformei frações em porcentagem? É só calcular aquela fração de 100, né? O de baixo divide e o de cima multiplica. O de baixo divide, o de cima multiplica. Transformei todo mundo em porcentagem. 3/4 de 100% é 75. 1/10 é 10%. E 1/8 é 12,5%. Juntei tudo, deu 97,5%. Como sobrava 200 estudantes que vão a pé, esses 200 estudantes representam aqui, ó, 2,5%. E x vai representar 100%, que é o que eu quero, né? Qual é o total de estudantes entrevistados, tá certo? Se fosse somar essas frações, eu teria que usar a borboleta aí de 2 em 2, ou então tirar o MMC de 4, 10 e 8, para saber que denominador eu deveria usar. Número 5, questão da IBFC 2022. Diz o seguinte: Ana gastou 40% de 3/4 de seu salário. Ó. Essa preposiçãozinha de sempre vai representar multiplicação, tá bem? Então, ela gastou 40% vezes 3/4 vezes o salário. E ainda lhe restou 1.260. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar tudo isso em porcentagem, tá? Então, ó, ele calculou aí, ó. 40%, 40 de 100, de, ó, lembra disso, é vezes, não é soma, tá? É vezes. 3/4, aí vamos lá, ó, 3/4, se a gente quiser transformar 3/4 em porcentagem, é só fazer 3/4 de 100, assim como na outra questão. Vamos lá, então, 3/4 de 100, é só dividir, ó, 100 dividido para 4 dá 25, que é cada quarto, né? Vezes 3, nós vamos ter, então, 75%, tá? Então, 3/4 é 75%. Voltando aqui para a nossa fração, vai ficar 40% vezes
75%. Isso é tudo do salário, tá? Ó, ela está usando do salário total e ainda restou, certo? Então vamos saber aí quanto essa porcentagem é, porque aí a gente sabe quanto falta para 100%, que é o que a gente vai usar numa regrinha de 3 com aquele 1260, tá? Então vamos lá, multiplicando aqui, eu posso cortar esse zero aqui de cima com dois zeros de baixo. Vou escolher esse daqui. Vai ficar da seguinte maneira, 4 vezes 75 e embaixo 10 vezes 100. 10 vezes 100 é 1000. E 4 vezes 75, né? Ó, 75 vezes 2 dá 150. Então, 150 mais 150 dá 300. Eu não vou sair cortando todos os zeros, tá? Porque a gente quer uma fração em forma de porcentagem. Então, eu só vou cortar só um. 30%, tá? Então, quer dizer que do salário dela sobrou 30%. Ela gastou 40% de 75% que já teria sido reservado. Então, o que foi gasto foi 30%. Ok? Isso aí foi gasto. Porém, lá na questão, informa que restou 1.260. Então, se ela gastou 30% do salário, o que é que restou? Restou 70, né? Então, ó, 70 é o que sobrou. É isso que eu vou usar na minha regra de 3. Eu não vou usar o 30%. Eu vou usar o 70, tá? Então, como é que vai ficar essa tal regra de 3 aí? Ó? Puxando um pouquinho para cá, ó. 70% equivale a 1.260. E 100%, que é o salário todo, que é o que ele pergunta, né? Ó, desse modo, o salário de Ana é igual a 100% vai equivaler a X. Tá bem? Aqui, ó, ficam as porcentagens e do outro lado o valor em dinheiro. Tá bom? Sempre vai ser diretamente proporcional, então eu posso multiplicar aqui cruzado sem problema nenhum, tá? Vai ficar da seguinte maneira, 70x é igual a 1.260 vezes 100. Só acrescentar os zeros, né? Ó, 1.260 acrescenta mais dois zerinhos. Passa agora o 70 dividindo, ó, 126.000 dividido por 70, que eu vou acabar dividindo só por 7, e vamos fazer aqui essa divisão com bastante calma. 12600 dividido por 7. Vamos dar um zoom lá para você ver. Então, vamos lá. 12 dividido para 7 é 1. 1 vezes 7 é 7, sobra 5. Vou descer o 6. 56 dividido para 7, ó, 7 vezes 7 é 49. Então, 7 vezes 8 vai dar 56. 7 vezes 8. 56 é exato. Esses dois zeros que eu vou descer agora vão parar na minha resposta ali, ó, 1.800, que é a nossa resposta final. Alternativa letra D de dado ali, ó, R$ 1.800 é o valor total do salário de Ana. Então, observa que a gente precisou da operação com fração ali, ó, 40% e 75%, para saber o quanto foi gasto. Foram gastos 30% e sobraram o quê? 70% do salário. Como a questão me deu esse resto que sobrou, 1.260, a gente fez ali uma relação de regra de 3. 70% equivale a 1.260, 100% equivale a X. E aí descobrimos que deu R$ 1.800 de salário. Vamos para a questão número 6. Vou dar mais um espaço aqui também, para a gente poder ter essa liberdade aqui com espaço. Essa é da IBAN de número, né, do ano de 2020. O número de alunos matriculados no ensino médio de um determinado colégio é 30% superior ao número de alunos matriculados no Fundamental 2. Tá? Então, ó, o ensino médio, vou até escrever aqui, ó, o ensino médio, ele é 30% superior ao Fundamental 2. Então, a gente vai pegar o valor do Fundo 2 mais 30% dele, tá? Ou, se a gente quiser, pode chamar também de 130%. Tá aqui entre parênteses.
Pode ser que isso aqui facilite a gente também, né? Ó, que é 100% do Fundo 2 mais 30%. Continuando, sabe-se que o número de alunos do Fundamental 2, deles, 1/4 é matriculado no 6º ano, 20% no 7º ano, 0,3 no 8º e 35 alunos no 9º ano. Então, a gente precisa saber esse total aí, né? Ó, saber o total do Fundo 2 para somar 30% a ele. Para fazer essa etapa aí, ó, aqui, vamos ler aqui a última, né? Ó, sabendo que ainda no ensino fundamental 1, que deveria estar 1, né? Primeiro ao 5º ano estão matriculados 94 alunos, conclui-se que o número total de alunos no colégio todo, vamos ter que saber direitinho, né? Para saber o ensino médio tem isso daí. Para saber o Fundamental 2, Fundamental 1 já está ali informado. Para saber o Fundamental 2, vamos ter que fazer essa etapa aí, ó. 1/4. Que porcentagem? Eu sempre gosto de trabalhar a relação da fração com a porcentagem, para não ter que fazer tanto aquele efeito da borboleta. Então, ó, 1/4 é o mesmo que 25%. Lembra que eu falei que 25% é metade da metade? Ou seja, 1/4. 1/4 de 100% é 25%. Ali já tem 20%. E ali eu tenho um número decimal. É bom que a gente já revise isso daí também, né? Então, vamos anotar tudo aqui, ó. Primeiro, o pessoal que está no 6º ano, 25%. Colocar tudo em forma de fração. Mais o pessoal do 7º ano, ó, 20%. Mais o 8º ano. O 8º ano é 0,3. Como isso aí se forma em porcentagem? É só escrever o número sem vírgula nenhuma. E aí, o número de casas decimais, ó, que ali no caso é 1, é o número de zeros que vai ter o denominador, né? No caso aí, ó, 3 décimos. E aí, quanto é que dá 3 décimos de 100%? Para a gente saber, né? Ó, 3 décimos de 100%, os 3 décimos aqui, é pegar o 100% e dividir em 3. Aí vai ficar 33,3333. Brincadeira, tá? 3 décimos aí equivale exatamente a 30%, tá? 30%. Por quê? Ó, se eu multiplicar todo mundo aqui por 10, ao invés de simplificar a fração, ampliar a fração, você vai ter 30 sobre 100. E 30 sobre 100 é 30%. Vou colocar aqui, ó, 30 sobre 100. Mais os 35 alunos. Mas eu não posso somar os 35 alunos, né? Vamos ver qual porcentagem já tem para saber aí quanto esses 35 alunos representam. Então, somando tudo aqui, você vai ter, ó, 30, 50, 75. 75% tá aí do 6º até o 8º ano, né? Então, o 9º ano, vou colocar aqui, ó, o 9º ano, que são 35 alunos, vão equivaler a 25% do Fundamental 2. Como o nosso objetivo é saber quantas pessoas tem no Fundamental 2, já que o 9º ano é 25%, né, 1/4, então o Fundamental 2 inteiro vai pegar 35 vezes 4, né, ó, 25, 50, 75, 100%. Então o total do Fundo 2, que é o que a gente está querendo descobrir, vou pintar aqui de amarelo, ó, Fundo 2. O total do Fundo 2 será o seguinte, ó, 35 vezes 4. Já que 35 alunos corresponde a 25%, então 4 vezes isso será o meu 100%. Nem precisa de regra de 3 para isso, né? Ó, 5 vezes 4 vai dar 20, isso vai subir 2. 3 vezes 4 dá 12, com mais 2 vai dar 14. Então, ó, só no Fundo 2 tem 140 alunos. Vou pintar aqui de amarelo para a gente lembrar, ó, 140 alunos. O ensino fundamental 1, vou puxar um pouquinho mais para cá, ó, vamos fazer aqui de azul, ó. O Fundo 1 já tem ali o total, né, ó, 94 alunos. Só falta saber agora o ensino médio, né? Nós temos aí o Fundamental 2 já, ó, 140, o Fundamental 1, 94 alunos. Falta o ensino médio. Como é que calcula o ensino médio? Foi a primeira dica, né? Pegar o Fundo 2 mais 30% dele, né?
Então, o ensino médio, vou colocar aqui de laranja, ó, o ensino médio será 140 mais 30% de 140. Certo? A gente pode fazer uma regra de 3 também, usando 130%, tá certo? Mas eu gosto de calcular essa porcentagem aí à parte. Então, ó, quanto é que dá? Vamos dar um zoom aqui para você ver. Quanto é que dá 30% de 140? 30% de 140. Questão bastante extensa. Posso cortar aqui os zeros. Fica 3 vezes o 14. Se for só 3 vezes 10, é 30. E 3 vezes 4 é 12. 30 com 12 dá 42. Certo? Então, o que vai ser somado aqui aos 140 são 42 estudantes. Então, o total de alunos do ensino médio serão 182 alunos. Vou pintar aqui de laranja para ficar bem marcado. Tudo bem? Então, qual é o total aí de alunos, né? Então, a gente vai somar o Funde 1 com o Funde 2 com o ensino médio, né? Ó, vou pintar aqui, ó, 94 alunos. Soma tudo, ó, 140 com 182 com 94. Somando então aqui, ó, 4 mais 2 vai dar 6. 9 com mais 8 dá 17. 17 com mais 1 vai dar 21. Vai subir 2. 2 com mais 2 dá 4. Total 416 estudantes. Então aqui na letra A é o nosso gabarito, tá? Então é uma questão bastante extensa e bem complexa, tá? Da IBAN, onde nós precisamos fazer operações com frações e porcentagem, calcular uma porcentagem de acréscimo, né? Ó, 140 com 30%, e depois somar todos os totais, tá? Vamos para número 7. Questão bastante interessante da Sesgran Rio. Se eu não me engano, essa questão foi do Banco do Brasil, tá? Em um dos concursos do Banco do Brasil. 2 pintores dividiram o trabalho de pintar a fachada de uma casa e receberam pelo metro linear. Ó, não é pelo metro quadrado, né? Que é a área, só a largura de um muro, porque o muro é todo da mesma altura, né? Pela pintura desse muro. Na divisão do trabalho, decidiu-se que um pintaria a parte esquerda, vamos chamar aqui do pintor A, e a parte direita, vamos chamar de pintor B. Na divisão do trabalho, decidiu-se que um pintaria a parte da esquerda e o outro a parte à direita do portão. Na divisão do pagamento, cada um dos pintores fez a medição mostrada aí na figura. Ó, tá vendo? Está incluindo aí o portão. E é só parede que eles recebem, né? Ó, ao perceber a medição feita pelos pintores, o contratante informou que pagaria um total de R$ 280 pela pintura do muro e não o portão. Então, o portão não vai estar contado. Pelo desenho, você já consegue ver aqui, ó, que um está ultrapassando o valor do outro, né? Ó, esse espaço aqui, ó, do portão vai equivaler a 2 metros. Por quê? Ó? Se até aqui é 8 metros e ultrapassou aqui, ó, do pintor B. O pintor B ultrapassou aqui 6 metros, né? Então, com esse pedacinho que ultrapassou aí dos dois, será justamente de 2 metros. Tá? Ó, vai estar cortando ali. Mas você vai entender pela pergunta principal também. Na pergunta principal diz assim, ó, se a fachada muro mais portão tem 12 metros de comprimento, ó, o total do muro todinho aí junto com o portão é 12. Então, tudo isso daí é 12. Vou fazer uma linha aqui, ó, bonitinha. Tudo isso daqui equivale a 12 metros. Então, se até aqui é 8 e até aqui é 6, se eu cortar aqui, ó, 6 metros para lá e 6 metros para cá. Esses 8 que passam são justamente de 2 metros. Tá, ó. Daqui até aqui é 6 e daqui até aqui é 6. Já que o muro todo junto com o portão é 12 metros. Tá bem? Então 6 para cada lado. Como o pintor A ele mediu até o finalzinho do portão e chegou a 8, então o 8 tira 6, fica só 2 metros de portão, tá? Então nós vamos ter aí 2 retângulos, né? Eu vou apagar aqui, ó, novamente.
e a gente vai ter aí dois retângulos. Cada um vai pintar. Eu vou colocar em forma de linha mesmo. Vou fazer uma linha azul aqui para o pintor A. Ó. Ele só vai demonstrar aí apenas 6 metros, né? 8 menos 2, 6 metros. Então, o pintor A vai ficar com essa linha aqui azul. E eu vou colocar aqui uma outra linha. Colocar aqui uma linha verde para o pintor B, que é só daqui até aqui. Só essa parte aqui. E aí, quanto mede cada uma delas, né? Ó, a parte azul aqui é 8, tira 2, vai ficar 6 metros. E a parte B era 6, só que tirando esses dois aqui do portão, vai ficar apenas 4 metros, tá? Então, o pintor A pintou 6 metros de muro e o pintor B pintou apenas 4 metros, tá? A pergunta principal, novamente, é o seguinte. Quanto recebeu em reais o pintor que trabalhou mais? O pintor que trabalhou mais foi o pintor A. Ele pintou 6 metros, né? E como ali ele está dizendo que paga, o contratante informa que ao receber a medição feita pelos pintores, ele vai pagar 280 para todo mundo. Então, qual é a parte do pintor A? Ele pintou 6 de um total de quanto? De 10 metros de pintura. Né? Ó, 6 de 10. 6 décimos. E o que o contratante prometeu é 280 reais. Então, basta saber quanto é 6 décimos de 280 reais. Vou cortar aqui um zero, ó, porque o de baixo divide e o de cima multiplica. Eu só preciso fazer, então, 6 vezes 28. Né? Então, 28 vezes 6 e a gente sabe a nossa resposta final. 6 vezes 8 dá 48. 6 vezes 2 dá 12. 12 com mais 4 dá 16. Chegamos, então, no nosso gabarito. R$ 168 reais é o que vai receber o pintor A. Então, precisamos aí do conceito de fração, né? 6 de 10, porque o total de muro pintado é 10 metros, né? Não corresponde o portão não faz parte do pagamento da pintura. E, além disso, eu tive que subtrair o tamanho do portão aí do tamanho total que eles mediram aí, incluindo o portão. Então, para tirar o portão, tive que subtrair 2 dos dois lados. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Realize os exercícios mais uma vez. Não se esqueça, pausa lá o vídeo, tenta resolver novamente para que você possa fixar bastante esse conceito que é utilizado em outras áreas do conhecimento. Então, frações não vai aparecer apenas dessa forma isolada. Ela vai aparecer nas porcentagens, nas razões e em outras ocasiões também. Você não vai largar o osso das frações, tá? Até a próxima e fica com Deus. Bons estudos!